Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Quão perfeito, então, é a sétima trombeta e o sétimo selo. Sigo caminhando, irmã Ângela cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. E aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar
forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, eu preciso de ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Com perfeito, então, é a sétima trombeta e o sétimo selo. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Ouvintes, a festa das trombetas, como sempre afirmamos, uma das grandes mensagens do profeta de Deus para esta era. Traduz este assunto não por um pensamento próprio de um homem estudioso, um pensador, um especulador do Apocalipse. Não. Um homem que, quando menos estava esperando, Deus vinha a ele para falar de coisas que os estudiosos têm estudado há séculos, formando matérias e matérias controvertidas. Aí vem ele com a verdadeira revelação de tais e tais matérias. Como, por exemplo, as 7 trombetas e os 7 selos. E ele está mostrando nesta mensagem que
isto está perfeitamente juntos na perseguição dos judeus e em todo cumprimento com os gentios. Em Apocalipse 9, verso 13, sob a sexta trombeta, Apocalipse 9, 13. Sob a sexta trombeta, haviam 200.000 cavaleiros no mundo. Mas ali, eles estavam no rio Eufrates, porque eles não estavam no mundo, aliás. Em todo o mundo não haviam tais cavaleiros. Dá a entender de homens montados a cavalo. Então o profeta pede bastante atenção nisso, porque não eram cavalos naturais. Eles soltavam fogo e eles tinham peitorais de jaspe e tinham caudas. E finalmente, no final das caudas, aquilo parecia com serpentes. A cabeça de cada cavalo daquele era como de cobra, e em sua ponta havia um ferrão. Eram cavalos espirituais. Então, demônios espirituais, cavalos de guerra, que foram presos no Eufrates por todos estes anos. Demônios espirituais. O que era isto? A mensagem nos mostra a revelação junto à história, não a interpretação junto à história, mas a história e a revelação. Isto era o velho Império Romano sendo despertado e a perseguição dos judeus. Ela estava atrás de tudo isto. Eles estavam presos aproximadamente por 2.000 anos no rio Eufrates. Não podiam atravessar para a promessa, para onde Deus operava através da liberdade. Então, uma seita religiosa que estava tentando sempre penetrar e dominar, isto quer dizer, exercer um domínio que veio a se expressar através de forças malignas, demônios com sede de sangue, sangue de cristãos e sangue de judeus. Isto forma um paralelo, porque se temos a história do Holocausto dos judeus, nós temos também o Holocausto dos cristãos, 68 milhões de cristãos. Eufrates, vocês sabem, o Eufrates veio através do Éden, mas eles estavam presos ali. 200.000 demônios de perseguição. Eles tinham sede de sangue. E observe o que acontece sob a sexta trombeta.
foram soltos sobre os judeus. Então veio a perseguição dos judeus. Demônios completamente sobrenaturais, usando homens como Hitler, Stalin, Mussolini. Aproximadamente, depois de aproximadamente 2000 anos, eles foram soltos para cumprir essa sentença maligna que os judeus chamaram sobre si por terem sido cegados. Você diz, mas esses são os romanos. Aliás, outros dizem, esses não são os romanos. E quando se fala de atrocidades e atrocidades, só pensam na Roma pagã. O profeta afirma, é o mesmo Espírito que fez as mesmas coisas, o mesmo Espírito, os mesmos demônios que fez isto com os judeus, fez as mesmas coisas aos cristãos nos dias da velha Roma pagã. Agora, observe o Israel natural e o Israel espiritual. Enquanto nós podemos ver as coisas em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Porque há muitos que só conseguem ver o passado e às vezes o presente. E dão mesmo até glórias a Deus e se rejubilam e às vezes se entusiasmam, se estimulam com aquilo que foi passado, a fé expressada, revelada no passado e no presente, mas nunca pode ver o futuro. E o que forma o futuro é o passado. O que traz o futuro é o passado. O que formou o hoje foi o ontem. Amanhã, o hoje é passado. O hoje esteve no futuro. Agora ele está no presente e amanhã ele está no passado. É bem como o homem. Você está gozando de juventude hoje? Mas guarde isso. Amanhã não é assim. Não poderá ser assim. O seu hoje traz o seu futuro para o passado. O seu presente para o passado. Porque isto não para. O relógio não para. E troca-se de calendários e calendários, e vai assim, e todas as vezes que se comemora um aniversário, está comemorando um ano mais próximo do futuro, do outro lado. Então, tanto os judeus quanto os gentios sofreram coisas no passado que dão lugar a cumprimentos do presente e do futuro.
A igreja de Jesus Cristo hoje não sofre nada da que a igreja do passado sofreu. Ela não está sendo levada às arenas, às fogueiras, aos leões. Ela está amparada pelas leis. Mas, meus irmãos, o povo de Deus está dentro de uma arena terrível. Ela é fria, ela é psicológica, ela é de direitos humanos. É a era governada por crianças e mulheres, os filhos governando os pais. Somente uma mensagem de profeta que pode mostrar isto à luz dos acontecimentos. É era de domínio feminino. Isso significa uma coisa pior do que leão, arena, porque ali o crente selava logo o seu testemunho de uma forma definida. Ali ele não estava sentado em lugares onde haviam astutas ciladas do diabo para lhes enganar. Não havia engano. Se não negasse a Jesus, então morria. Agora tudo é diferente. É circunstancial. É um comprometimento de sentimentos, de direitos. Mas, na verdade, o profeta está mostrando que tanto as trombetas quanto os selos têm sido abertos, as trombetas têm sido soadas e os acontecimentos testificam que isto é a verdade e a frieza, a indiferença para o que tem acontecido, a naturalidade do pecado, da injustiça. Nós temos de lembrar que o mundo está cheio de justos, como Ló, mas lembrarmos também que na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, não existe o nome de Ló. Pela fé, Ló escolheu Sodoma. Pela fé, Ló saiu de Sodoma arrastado pelos anjos. Pela fé, Ló não olhou para sua mulher, que se transformou em estátua de sal. Pela fé, Ló gerou 2 filhos com suas próprias filhas. Você não encontra isso em Hebreus 11. Você encontra pela fé Abraão. Encontra pela fé você, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O irmão Brana disse que aquilo que está em nossos corações são manifestados pelos nossos desejos. E nós exteriorizamos aquilo que de fato está por dentro. E há algo que é dito por milhares de anos, assim: a boca fala do que o coração está cheio. E que nós entendemos que você não pode ter um desejo por algo que não existe. Às vezes uma mulher está gestante, e então ela começa a desejar coisas que às vezes não é nem da época. E põe aquele marido quase doido de noite para buscar, comprar coisa. Eu me lembro de, não sei qual dos meus filhos, minha esposa desejou algo que era fora de época, e para mim conseguir comprar, eu sem carro naquela época, morando no Jardim Novo Mundo, não tinha ônibus naquele horário, eu teria que ir a pé para o centro de Goiânia, para comprar aquilo que ela estava desejando. Só que, graças a Deus, eu consegui convencer ela para esperar o outro dia, porque senão, de madrugada, eu teria que fazer isso. Ia arriscar chegar lá e não conseguir encontrar uma porta aberta para encontrar aquilo que algo dentro dela estava necessitando, estava desejando alimentar daquilo. O desejo não era dela, o desejo era de algo que estava nela. Então, uma mulher sem estar gestante, para ela desejar comer determinada coisa, a menos que seu corpo esteja necessitando. Então, às vezes você não entende por que você tem um clamor tão grande por comer um determinado tipo de verdura, um determinado tipo de legume ou de cereal. Aquele clamor mostra uma necessidade, uma carência. Então, tudo que você deseja existe. E existe em prol de alguma coisa. Quando você transporta isso aqui que eu estou dizendo para o espiritual, você vai entender que aquele clamor que está dentro de você, aquilo que está clamando, te fazendo desejar ardentemente, é uma necessidade real, uma necessidade verdadeira que está acontecendo ali dentro. O irmão Brana diz aqui nesta mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, no parágrafo 79, o seguinte: deste modo, veja, enquanto houver algo no coração humano clamando por algo, tem que haver algo ali para responder, para satisfazer esse chamado. A sede, a desejo, a fome, por coisas naturais que seu organismo precisa, na verdade. Mas há uma outra necessidade secundária, que ela é provocada por algo que está dentro da pessoa. Às vezes uma pessoa passa a vida inteira sem ter desejo por alguma determinada coisa. Estou agora tratando no espiritual.
ela nunca passou pela sua cabeça aquele tipo de fraqueza. De repente, um dia, essa pessoa se encontra com um clamor ardente por aquele tipo de coisa, por aquela fraqueza, uma tendência horrível naquela direção, uma sede fora do normal. E essa pessoa começa a pensar, gente, mas por que eu estou querendo isso? Isso parece ser tão bom. Parece que isso vai satisfazer algo dentro de mim. Eu tenho essa necessidade mesmo. Mas ela não tinha aquela sede. Ela não tinha aquele desejo. Ela não tinha aquela fraqueza. Ela passava perto daquilo e aquilo não lhe chamava atenção. Ela tinha outros objetivos. Se aquela pessoa for espiritual o suficiente para captar espíritos, ela vai perceber que ela apanhou um determinado espírito e aquele espírito está desejando dentro dela aquilo. Você quer ver uma coisa? Um dia você era uma pessoa indiferente com as coisas de Deus, não tinha desejo de orar, não tinha necessidade de ler a Bíblia, não tinha necessidade de ir aos cultos, não tinha necessidade nessa direção. Você tinha outros desejos, outros anseios, você se satisfazia de outra forma. Mas quando Deus entrou dentro do seu coração, o que aconteceu? O que aconteceu? Você notou que uma carência começou a surgir? Você notou que começou a haver um tipo de insatisfação, de inconformidade, de uma necessidade maior por essas coisas? Pois é. Só que quando nós apanhamos determinados espíritos, e o irmão Brana percebeu, gente, tinha que estar na mensagem para nos ajudar, para que nós entendêssemos que mesmo depois que você é salvo, que você recebe o Espírito Santo, você pode apanhar um determinado tipo de espírito. E aquele espírito dali para frente, começar a dominar o seu espírito e provocar nele uma qualidade de sede, uma qualidade de desejo, uma necessidade. E quando você discerne esse espírito, você sabe, bom, isso não é meu, eu nunca tive esse tipo de necessidade, por que agora eu estou tendo esse tipo de carência? Por que eu estou andando nessa direção? Por que eu estou pensando assim? Esse pensamento nunca foi meu. Por que o rumo da vida mudou? Então o irmão Brana percebeu, eu apanhei o espírito, eu não estou agindo dentro daquilo que eu sei que eu sou. Algo mudou. Por que mudou? O que está causando essa sede? O que está causando esse desejo? Essa necessidade? Essa tendência? Eu era uma pessoa tão calma, eu não falava da vida de ninguém, eu era uma pessoa de oração, eu era uma pessoa que cuidava das minhas palavras. Por que agora está tão natural as coisas para mim? Por que agora com muita facilidade eu toco na vida das pessoas? Por quê? O que está acontecendo comigo? Um dia uma mulher começou a ter desejos de comer cebola, fora do padrão que ela costumava comer. Todo mundo come cebola, com exceção de alguns, que a cebola faz mal para o seu organismo. E eu vou falar uma coisa para vocês, nosso organismo, ele tanto clama como ele reclama. Ele tanto deseja como ele também aborrece. Há certas coisas que nós aborrecemos e não entendemos. Você põe na boca, a sua boca, parece que aquilo incha dentro da sua boca. Seu organismo está falando, não coma isso não é bom para mim. É bom para alguém, mas para mim não é não. Eu não quero comer isso. Eu não quero que você coloque isso dentro
dentro de mim. Mas o seu organismo, você vai notar que você gosta de algumas coisas mais do que as outras. Se você for estudar, você vai notar que há uma necessidade maior por aquela substância que tem naquele alimento. Mas aquela mulher começou a desejar comer cebolas mais do que o normal. Porque às vezes a pessoa come. Não, eu como para temperar aqui, dar um sabor que tem cebola. Eu pico ali uma cebola no bife ou na salada e como uma certa quantidade. Quando passar disso aqui, para mim não serve. Arde na boca, alguma coisa acontece. Mas essa mulher começou a clamar fora do normal por cebola. E essa mulher, parágrafo 71, uma autópsia foi feita aqui algum tempo atrás, numa mulher que morreu. E o motivo, eles afirmam que a matou, é que ela comia cebola constantemente o tempo todo. Cebola mata? Então, foi a cebola que causou aquilo? Ou havia algo dentro dela que clamava por essa cebola, algo que se alimentava com a cebola? Aquele clamor anormal deveria ter chamado-lhe atenção para fazer um exame melhor e tentar descobrir o que estava acontecendo no seu organismo. E às vezes nós deixamos passar da hora para tomar certas atitudes. Protelamos, amanhã, depois, quando melhorar, quando isso, quando aquilo, quando isso, quando aquilo outro. Quando você perceber, passou da hora. E às vezes, por temor, por respeito, por alguma coisa, você não toma a atitude que deveria ser tomada. Foi o que eu falei hoje. Graças a Deus eu resolvi aquele problema que eu falei ontem na igreja. Quando você retarda demais, quando você se constrange, quando você não toma a atitude certa, você não resolve o problema. Você não mostra, não encara a gravidade do problema. E às vezes tudo que precisava era de alguém tomar uma atitude, um determinado posicionamento, e evitaria uma catástrofe. Mas às vezes você se constrange com certas coisas. E você está enxergando o mal, está enxergando o problema, mas faz de conta que não está vendo. Acredita que o tempo vai resolver. Há coisas que a responsabilidade é do tempo, mas há coisas que a responsabilidade é sua e é urgente. Se não estivesse comendo cebola, sua cabeça coçava e tudo mais, e eles não conseguiam compreender. Deste modo, fazendo a autópsia, encontraram um tumor na mulher de algum tipo de células. Tinham um nome para isto. E podiam tomar esse tumor e colocá-lo numa tigela de cebola, e ele dissolvia a cebola da noite para o dia. Estão vendo? Que era isto? Era algo na mulher, não da mulher, mas na mulher. Algo em mim, algo em você. Clamando por cebola, clamando por aquilo. E quanto mais ela alimentava aquilo, mais aquilo crescia. Quanto mais você alimentar aquilo, mais aquilo vai crescer, vai sair do seu controle. Corta-se o mal pela cabeça, quando a cabeça está ao alcance da sua mão.
Davi, para cortar a cabeça do Golias, ele teve que derrubar o Golias. Ele era tão grande que para conseguir cortar a sua cabeça, ele teve que derrubá-lo. E às vezes você deixou a coisa crescer tanto, que se você não empossar do poder de Deus para derrubar essa coisa, você jamais vai matá-lo. E se não houvesse cebola, não teria havido tumor. Aquele tumor precisava de cebola. Esta coisa que você sabe, que te persegue, precisa daquele tipo de alimento. E para aquilo morrer, tem que deixar com fome. Por que o irmão Brana fala, não alimente esse espírito? Alimente o Espírito Santo, e o Espírito Santo se alimenta sobre a palavra. Não é hora de ficar brincando, não é hora de diversões, não é hora de descontração. Você já está na plataforma de embarque. Não é hora para visitar as lojas do aeroporto. Na última viagem, eu estava percebendo uma coisa. Uma última viagem que eu fiz foi para o Nordeste. A passagem na mão, sabendo o horário, e houve alguma alteração, foi com a irmã inglês. E nós não temos lugar perdidamente no aeroporto por aí, não sei nem onde foi isso. E a gente cansado de ficar de molho dentro do aeroporto, então vamos dar uma voltinha por aí, vamos dar uma olhadinha nos preços por aí. Dá tempo. Vamos aqui, vamos ali, vamos olhando aqui, vamos olhando, e o povo lá chamando a gente lá, né? Você está aqui, totalmente indiferente, envolvido na vida. Envolvido com isso, envolvido com aquilo outro, e a voz chamando, a voz clamando, a voz avisando. Chega um momento, irmãos, que tem uma chamada pelo nome. E se você não ouvir aquela chamada, a coisa é chamada de uma forma indireta, falando do voo, falando da jornada, mas chega um momento que você é advertida de uma forma direta, chama pelo nome. Se você não ouvir o seu nome naquela hora e se posicionar, você fica para trás. Não é isso que está acontecendo, não? Deus não está fazendo isso, não? Quando é que você vai perceber que o seu nome já foi chamado? Depois que ficar para trás? Podemos estar desenhando um arrebatamento de acordo com o que nós achamos que deve ser. Mas será que realmente vai ser do jeito que eu estou esperando? Será que não existe um código por trás de tudo isso? Exatamente para pegar os inadvertidos, os indisplicentes? Será que não existe uma forma que é realmente aquilo que acontece nas provas de vestibular, faz de conta que é isto? Há coisas que vêm de uma forma que quem realmente está ligado percebe o sentido, entende o espírito daquilo, entende o código daquilo e fala, não, mas isso aqui está assim, mas observando bem, juntando essa escritura com essa, alguma coisa lá dentro fala, não é bem assim não, é assim, eu vou me cuidar, é desse jeito aqui. Irmãos, a chamada para o arrebatamento, Deus está tratando com a noiva de uma forma que só ela vai perceber. Você pode observar que um desejo de se encher com o Espírito Santo está aumentando. Quem tem, vai obter mais. Quem não tem, vai perder até o que parece ter.
Se não houvesse cebola, se não estivessem alimentando aquele câncer com cebola, aquele tumor, o tumor teria morrido de fome. Ele se alimentava de cebola. Em outras palavras, tem que haver um Criador primeiro, antes que pudesse haver uma criação. Se você alimenta isso, essa semente que está dentro de você, que clama por Deus, isso vai crescer. Isso vai nutrir. Isso vai fortalecer. Isso vai tomar forma. Isso vai ter peso para nascer. Uma criança que não tem peso correto, mínimo, não pode nascer, e quando nasce morre. Não adianta colocar na estufa. Tem que ter o peso mínimo, pelo menos para ficar para a grande tribulação, como virgem nécia. Quem não tem nada do Espírito Santo, nem virgem nécia será. E o Espírito Santo é aquele filho da promessa que está sendo gerado na noiva. Para esse menino nascer e ter vida, esse filho vir à tona, tem que estar no peso certo, tem que ter a quantidade de nutrientes suficiente. Ele tem que desenvolver, ele tem que crescer. (74) Bem, cada igreja toma sua própria ideia, algumas delas não admitem isso, porém o fazem por sua ação. Sua ação fala mais alto do que sua palavra. Sua forma que você manifesta, o que você faz, o que você está fazendo, a forma que você está reagindo, a forma que você está agindo, fala mais alto do que as suas palavras. Esse é o seu testemunho. É isso que você está declarando. Por outro lado, eles são simplesmente mais hipócritas do que o católico. O católico confessa isto abertamente. Eu creio que esta é a única coisa. Porém, eles não fazem isto. Eles ocultam isto, mas suas ações provam o que eles estão pensando. Não adianta confessar. Não adianta falar para as pessoas, não adianta. As palavras falam mais alto, ou seja, as atitudes falam mais alto. Declaram exatamente o que você está pensando. Uma pessoa pode disfarçar por um tempo, mas não por todo o tempo. Você pode simular por um tempo, mas não por todo o tempo. Agora então, tem que haver um lugar, porque há um desejo no coração humano de encontrá-lo, Ele, Jesus. E penso que a palavra de Deus tem a resposta para tudo que necessitamos. Você tem tudo que você precisa aqui, e fora daqui não há alimento verdadeiro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isto é que te sustenta, isso te anima, isso te cura, isso te posiciona, isso aqui te levará no arrebatamento. Não outra coisa. Não há nenhuma fonte na terra, nada que nos aperfeiçoa para o arrebatamento, fora da mensagem da hora. A mensagem da hora é a revelação da palavra, é o concentrado,
Às vezes você precisa de vitamina C numa potência maior, e é assim mesmo. A mensagem faz isso, ela concentra a palavra e te fortalece de acordo com a sua necessidade, e você vence pelo nome de Jesus. Amém.